Fala pessoal, e aí, tudo bom? Pessoal, hoje eu vou conversar com você aqui sobre engenheiro que dirige Uber, né? Então, antes de julgar, gente, vamos analisar, né? Entender a situação, ver o motivo pelo qual uma pessoa vai dirigir Uber, né? Uma pessoa com graduação, com um engenheiro, né? Vai dirigir Uber, né? Pegando o perfil dessa pessoa, você vai analisar, né? Normalmente é um padrão. Essa pessoa tem família, né? Ela tem família e tem pessoas que dependem financeiramente dela, né? Então, isso daí, gente, já limita muito o poder de escolha dele, né? Ele não pode esperar muito, porque se tem um filho, por exemplo, o filho pede comida, né? Todo dia. Então, se ele não está conseguindo emprego e tem um Uber, que ele pode ser Uber, para poder conseguir o dinheiro e levar a comida para o filho, né? E cumprir a necessidade, né? Suprir a necessidade das pessoas que dependem dele. Pode até não ser filho, mas, sei lá, talvez é uma avó, talvez um avô, né? Talvez a mãe, que não pode trabalhar, né? Então, que depende dele financeiramente falando, né? Então ele não pode esperar, né? Ele tem que conseguir alguma coisa logo, para algum dinheiro para poder suprir a necessidade desse pessoal todo que depende dele, né? Se ele fosse sozinho, seria mais fácil. Ele poderia abrir uma empresa, né? Esperar o negócio amadurecer, né? Porque uma empresa não dá resultado de um dia para a noite, né? Leva tempo, né? E ele não tem esse tempo. Ele não tem esse tempo, porque o filho dele pede comida todo dia, né? E ele precisa levar a comida, o sustento para a família dele, né? E ele está errado, gente. Não, gente, é completamente compreensível, perfeitamente compreensível, né? E isso não está relacionado, o pessoal fala, engenheiro está dirigindo Uber. Não, não importa se ele é engenheiro, ele poderia ser contador, administrador, ele poderia ser cientista computacional, ele poderia ser físico, matemático, ele poderia ser químico, ele poderia ser o que for. Se ele tivesse nessa situação, com pessoas dependendo dele financeiramente, né? E não conseguisse emprego, ele certamente ia para Uber. Quando o Uber não é recomendável? Quando uma pessoa é solteira ou não tem ninguém dependendo dela financeiramente falando, né? Ela tem tempo de investir nela, mas ela tem tempo de tentar abrir um negócio, ver se vai funcionar, porque ela não tem ninguém que depende dela financeiramente falando, né? Então, ela tem toda essa vantagem, digamos assim, né? Porque ela pode trabalhar com o tempo que ela tem. Ela não depende necessariamente de um emprego formal, de um emprego em uma empresa, com carteira assinada e coisa e tal. Não. Porque ela pode ter outros meios, porque ela não tem ninguém dependendo financeiramente dela. Uma pessoa solteira, isso estou falando, uma pessoa solteira. O que não dá para o profissional Uber, né, fazer. Porque ele tem pessoas que dependem dele financeiramente, né? Então ele tem que levar alimento para esse pessoal, ele tem que suprir a necessidade financeira do povo que depende dele financeiramente falando. Então, gente, antes de julgar alguém que dirige Uber, procure entender a situação que dele, procure entender, né, que ele precisa, porque tem pessoas que dependem dele. Ele não pode abrir empresa. Ele não pode tentar abrir empresa porque o filho dele ou as pessoas que dependem dele precisam se alimentar todo dia, todos os dias. Então ele não tem tempo para poder arriscar coisa, né? Porque abrir uma empresa é um risco, né? E não dá resultado do dia para a noite, leva tempo. Então, procura entender, né? E esse negócio de associar um engenheiro a Uber é balela, porque ele poderia ser engenheiro, poderia ser, como eu falei, né? Poderia ser administrador, poderia ser cientista computacional, físico, químico, matemático, ele poderia ser o que for, né? Eu só não aconselho que uma pessoa solteira dirija Uber. Por que eu não aconselho?
uma pessoa solteira, talvez não solteira, mas que não tenha ninguém que dependa dela financeiramente, né? Ela pode ter até um caso amoroso e tudo mais, mas não ter pessoas, né, que dependa dela financeiramente. Por quê? Um Uber, gente, ele ganha muito mais, né, do que um salário mínimo. Isso qualquer Uber pode confirmar. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que dirigem Uber, né? Então eu sei que se a pessoa se dedicar, né, ela consegue sim tirar mais do que um salário mínimo. Agora você veja, um jovem sem ninguém que depende dele financeiramente falando, ele consegue tirar uma grana boa com o Uber. Ele corre o risco de se acomodar no Uber. Ele corre o risco de se acomodar. Então, e não procurar coisas alternativas, né, que dê mais lucro, né? Então, se você não tem ninguém que depende de você financeiramente falando, você pode arriscar mais, né? Você pode arriscar empreender, né? Você pode arriscar tentar abrir um negócio, né? Se não der certo, beleza, mas você ganha experiência, né? Você ganha a vivência, você aprende com os erros que você cometeu, né? Já a pessoa lá que dirige Uber, ela não pode fazer isso porque ela tem pessoas que dependem dela financeiramente, tá? Então, ela tem que correr atrás sim do dinheiro, né? Ele tem que levar sim comida para o filho dele, que pede comida todo dia. E não pode esperar. Eles não podem esperar. Agora, uma pessoa que não tem ninguém financeiramente que depende dela, né? Não tem nenhum dependente financeiro, né? Então, essa pessoa tem mais liberdade de arriscar mais. Porque é só ela. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Antes de julgar os outros, né? De jogar pedra, tenta entender o porquê ela faz aquilo. Entendeu? E se você não tem ninguém que depende de você, financeiramente falando, e está dirigindo Uber, cuidado. Cuidado, porque você pode se acomodar dirigindo Uber e perder grandes oportunidades por conta do dinheiro que você ganha, né? Que não é pouco, né? Dirigindo Uber. A pessoa que se dedica bem no Uber, se dedica bastante, consegue arrastar uma grana boa. Mas eu tenho certeza que se você estudou engenharia, você consegue fazer mais, né? Você consegue fazer mais. Você consegue sim, tá bom? E não julgue o engenheiro que dirige Uber, né? Tente entender, se coloque no lugar dele, né? E não associe esse negócio de o engenheiro que está dirigindo Uber, então não vale a pena fazer engenharia. Não, gente, não tem essa mentalidade, não é bem esse o caminho. O que faz a pessoa ir, normalmente o perfil do pessoal, do engenheiro que dirige Uber, do administrador de empresa que dirige Uber, do contador que dirige Uber, do matemático que dirige Uber, né? Normalmente, a situação, o perfil desse pessoal, né? O motivo pelo qual ele foi dirigir Uber é simplesmente o fato de ter alguém que depende dele financeiramente falando. Tá bom? Então é isso aí. Valeu aí e conversamos no próximo vídeo. Fui! Pessoal, eu acabei de gravar o vídeo aqui, mas eu queria falar uma coisa aqui, ó. O motorista, né, que dirige Uber, né, que conduz o Uber, é uma profissão e merece respeito. Toda e qualquer profissão
merecem respeito, tá bom? Eu admiro e respeito muito todos os profissionais, independente da profissão, tá ok? Eu só fiz esse vídeo aqui para esclarecer alguns pontos relacionados ao tema engenheiro que dirige Uber, tá bom? Então, só para ficar claro. Agora eu vou de verdade, viu? Fui!